CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, como eu já convidei vocês a participarem da enquete do dia, eu vou dar uma atualizada. Meu bom dia para o Gilberto Sudré. Claro, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Vamos ouvir que os nossos ouvintes, eles estão participando conosco sobre a troca de senhas. Qual é a frequência, Patrícia? Pois é, Fernanda, ainda está ganhando aqueles que nem se lembram quando é que trocaram a senha da última vez, 60%. Dá as opções, Gilberto. Assim, Gilberto, as opções são nem lembro quando é que eu troquei a senha da última vez, troco todo mês, troco todo semestre, né, de 6 em 6 meses e troco todo ano. Só 2 opções ganharam votos, 60% a maioria dizendo que nem lembra qual foi a última vez que trocou e os outros 40% estão naquela opção de que trocam de senha todo ano, Fernanda. E no Instagram? Perfil, o Adalberto? Tivemos uma mudança de perfil, porque a gente abriu a nossa enquete com a maior parte dos internautas dizendo que trocavam pelo menos todo ano a senha, mas agora nós temos 57% que dizem que não se lembram quando foi a última vez que eles trocaram a senha. 29% dizem que trocam a senha todo mês e 14% todo semestre. Então, são as 3 opções mais votadas no momento lá no nosso @CBN Vitória. E aí, Gilberto, como é que a gente tá? Mal ou bem? Olha só, muito mal, viu? Nem se lembrar Sabia que você ia dar um pito na gente. Preocupante. Muito preocupante isso aí, viu, Fernanda? Porque já a gente sabe, né, que hoje em dia, infelizmente, a senha ainda é, né, a forma mais utilizada de autenticação, né, nos nossos serviços que a gente usa na internet, né? E aproveitando, né, essa data, a gente está, na verdade, comemorando o Dia Mundial da Senha, né, que é agora no próximo domingo, dia 5 de maio. Então, ou seja, essa data é importante a gente usar para promover a conscientização dos usuários contra a privacidade digital e principalmente em relação à questão das senhas, porque elas são aquelas que identificam a gente para uma série de serviços que tem em relação a isso. Só para a gente ter uma ideia, a Business Insider, uma revista americana, fez uma pesquisa para determinar quão vulneráveis eram as contas e descobriu que 10 mil senhas mais comuns permitem o acesso de 98% das contas. Olha só, hein? Então quer dizer que se eu tiver um extrato das 10 mil senhas mais utilizadas, isso me permitiria quebrar, né, ou acessar o perfil de praticamente 98% das contas que existem aí nas redes. Então, ou seja, isso quer dizer que as pessoas utilizam as mesmas senhas por anos seguidos, que é exatamente o que está acontecendo com a nossa pesquisa aí. Tem, então, a pesquisa aqui da Business Insider corrobora isso que já está acontecendo, esse negócio, essa questão aí. Então, vamos pensar em algumas dicas, né, que a gente pode fazer para poder melhorar essa segurança que a gente tem em relação a isso. Primeira questão é não utilizar informações pessoais para gerar senhas. Isso é uma questão importante, ou seja, nomes do seu pet, data de nascimento, número de telefone, não deve ser utilizado para a sua senha. Né? Mas como é que o ladrão vai saber o nome do meu pet? Hein? Como é que o hacker vai saber o nome do meu pet? É só olhar na sua rede social, provavelmente você colocou uma foto dele, botou o nome dele, né? E aí fica fácil de saber qual era o nome do seu pet, né? E aí qual é a dica que ele tem em relação a isso. Então, e aí isso é a data de nascimento, placa do carro, né, nome dos filhos, né? Ou seja, então essa é uma questão que deixa bastante vulnerável a sua senha para isso, né? Uhum. Outra questão a gente já comentou aqui algumas vezes, não utilizar a mesma senha em vários serviços diferentes, porque se uma vazar, as outras todas vão vazar também, né, para isso, né? Uma questão importante, né, é a questão da troca das senhas que a gente está conversando aqui agora, ou seja, a troca da senha é interessante que você faça, não precisa fazer exatamente todo mês, você pode fazer a cada semestre, a cada ano, mas uma coisa que é fundamental é usar aquela autenticação de 2 fatores, né? Lá o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, né, para você fazer, além da senha, ter um segundo fator de autenticação. E não utilizar, é importante falar isso, o SMS como autenticação de 2 fatores. Por quê? Porque se o ladrão fez um SIM swap, ou seja, ou clonou a sua conta de celular, quando você pedir a reinicialização da senha, quem vai receber a senha é o ladrão, não você. Então, usar um aplicativo como o Google Authenticator ou Microsoft Authenticator para fazer esse tipo de autenticação. Evitar de salvar senhas no navegador, né? Também é uma questão importante, já que o navegador ele salva de forma muito vulnerável as senhas para isso, né? Guardar suas senhas, já que eu vou
ter várias senhas diferentes, dezenas de senhas diferentes, guardar senhas num cofre de senhas. A gente falou de alguns, né? O Bitwarden, né? O KeePass, né? Ou mesmo algumas soluções de antivírus pagos têm a solução de cofre de senhas também embutido em relação a isso. Não enviar senhas por mensagens de WhatsApp ou por e-mail, e cuidado com os sites de phishing, né, que muitos usuários acabam divulgando ou informando as suas senhas, né, em sites falsos, e aí com isso o atacante acaba descobrindo a sua senha para isso. Então, algumas dicas aí nesse relação a isso, né? Pois é, Gilberto, eu sei que você tem todo um esquema, um cofre de senhas, não é isso? Exatamente, eu uso cofre de senhas, tem senhas diferentes de todos os serviços. Isso é importante até falar, Fernanda, isso não me isenta de ter um problema com as minhas senhas, porque Sim. na verdade nada é 100% seguro. O que a gente está fazendo aqui com essas dicas é reduzir o risco de ter as senhas vazadas ou suas contas invadidas. Entendido, porque assim, é a prevenção, né? É a mesma coisa, a gente paga seguro, mas não quer dizer que a gente vai um dia precisar dele, né? Exatamente. A gente paga o seguro do carro, não quer dizer que o carro não vai sofrer algum tipo de acidente, mas a gente vai ter pelo menos que minimizar os problemas que a gente vai ter com aquela questão. Inclusive, Fernanda, a gente está falando aqui de senhas, né? Me lembrei aqui que o Reino Unido, né? Ele acabou de aprovar uma legislação que proíbe, né, senhas como 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou a SDFG, que é aquela sequência lá do teclado, né, para isso. Então, segundo essa legislação nova do Reino Unido, celulares, tablets, smart TVs, notebooks, né, que agora são legalmente obrigados a condicionar o uso de senhas com critérios de segurança. Olha só, em uma legislação no Reino Unido, exatamente para melhorar a qualidade das senhas dos usuários de lá. Olha que legal. Vou contar aqui um pouco da experiência dos nossos ouvintes, tá bom? Vamos lá. O David está me dizendo o seguinte: eu acho que eu vou pro Guinness. A minha senha é desde 1986. Nunca Nossa. trocou. Ó, David, tô próxima de você, viu? Eu achei curioso o nossa do Gilberto Sudré. Nossa, aquele nossa pesado. David, assim, eu sugiro, né, até tem um site na internet chamado haveibeenpwned.com, que é um site que monitora vazamentos de senhas. Se você for lá e colocar seu e-mail, David, provavelmente essa senha já foi vazada em algum lugar, viu? Então, ou seja, é a hora de trocar a senha, viu? Começam a aparecer aqueles que têm senhas antigas. O Léo Júnior também está dizendo: a minha é desde 1997, sem trocar. Tem mais, olha aqui, tem mais uma história aqui, a Renata. A Renata, a senha dela, eu não vou falar o endereço, é claro, mas ela disse que é desde que ela abriu a conta, tá? E acha até que eu sou uma das usuárias mais antigas desse grupo de e-mails, tá? Caramba. O Marcelo, ele tem uma estratégia. Ele disse que ele substituiu o A, não é isso, Patrícia? Letras por arroba e números. Isso, ele substitui o A por arroba, substitui algumas letras por números, e ele continua tem que ter frase. E tem uma frase, né, que faz um Isso. sentido para ele. E aí ele troca ele deu um exemplo aqui que ele não usa, né? Por exemplo, Game of Thrones, ele trocou o A pelo arroba, entre o S e o T ele botou um 4, e aí no R ele substituiu por uma hashtag. Então vai fazendo uma sequência com essas substituições. Ele diz que é fácil, o sistema não consegue quebrar com tanta facilidade, porque tem letras, tem números e tem caracteres especiais. Então, o atacante também já sabe dessas substituições, né? Por exemplo, que o E substitui pelo 3, o A muitas vezes pelo arroba, pelo 4, né? Isso já é conhecido já. Então, ou seja, na hora que o atacante vai testar várias senhas diferentes, ele também coloca as substituições. Então, assim, dificulta um pouco, sim, mas não é muito, porque assim, a quantidade de senhas que podem ser tentadas por segundos é muito grande. Então, vai estender um pouquinho a tentativa, mas provavelmente vai conseguir encontrar se assim ele fizer as tentativas. O que vai dificultar bastante é a autenticação desses fatores. Aí sim, a gente vai ter um nível de segurança bem melhor. Isso. O Marcelo, inclusive, ele é um ouvinte querido nosso aqui, né? Participa todos os dias. Ele está dizendo que hoje é aniversário de 5 anos da princesa dele, se chama Maitê. E aí tá pedindo pra gente mandar um beijo pra Maitê. Beijo pra Maitê, viu?
Tudo Vai de bom ter para Maitê, nossa muita futura saúde. ouvinte. É isso aí, muita saúde para ela. Isso. Ó, eu estive recentemente num evento, é o Edson. E por curiosidade, tentei entrar em redes compartilhadas. Meu Deus, olha lá! Com celulares e consegui entrar em algumas delas, pois a senha era sequencial. De 1 a 8. Exatamente. E ele entrou em várias. Isso. Esse normalmente, as senhas padrão, né, chamadas senhas default, que os equipamentos vêm de fábrica, são senhas sequenciais. Se o usuário não trocar a senha, vai ficar aquela senha original. Então, do access point, né, do roteador, do próprio compartilhamento de Wi-Fi também, é uma senha sequencial que vem de fábrica. E aí, se não for trocado, fica muito fácil de você entrar e invadir. Isso. O Gerson... Conta pra gente, Patrícia. O Gerson, ele usa O Gerson autenticação de Rabelo. 2 fatores no Isso, WhatsApp, né? Mas tem um exatamente. problema. Ele fala que ele usa autenticação de 2 fatores no WhatsApp, mas a senha da segunda autenticação dificilmente é solicitada. Qual a vantagem, então, dessa medida? Então, a senha de autenticação dos fatores, na verdade, que você definiu, ele é pedido algumas vezes para você não esquecer dela, mas, na verdade, o importante para ela não é exatamente durante o uso. Se você for instalar o WhatsApp num outro telefone, ou se o golpista quiser instalar o WhatsApp do seu número num outro aparelho, vai ser pedido essa senha. Esse é o momento que ela vai proteger você. E aí, se o golpista não sabe esse PIN, né, que é essa senha, né, de autenticação dos 2 fatores do WhatsApp, ele não vai conseguir completar a instalação do WhatsApp lá e não vai conseguir clonar a sua conta. Então, no caso do WhatsApp, a proteção é evitar que sua conta seja instalada num outro aparelho. Essa que é a proteção. Entendido. O Marcelo está me dizendo aqui, quando ele tem um cofre de senhas, ele nem sabe a senha que é daquele site. É isso mesmo, Eu também, né? exatamente. É isso mesmo, exatamente. Eu tenho dezenas de senhas guardadas no cofre de senhas. Eu nem sei as senhas dos sites. Na verdade, eu sei uma senha, que é a senha principal, uma senha grande, difícil, que abre o cofre de senhas. Agora, as senhas que estão lá de cada um dos sites, eu realmente não me lembro. Não me lembro mesmo. Pois é, olha, quem quiser ou participar da nossa enquete ou mandar a sua sugestão aqui de como você dá uma calibrada nas suas senhas, pode mandando no 992994297 ou votando no @CBN Vitória. Gilberto, um minutinho antes do Repórter CBN, a gente vai começar com os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Começando, Fernanda, com o WhatsApp que vai deixar de funcionar em 35 celulares antigos. Isso inclui celulares da Samsung, Motorola, Apple, Huawei, Lenovo, Sony e LG. Na verdade, o que acontece? Qual é o requisito mínimo para usar o WhatsApp hoje? Um celular com Android versão 5 ou superior e iPhone iOS 12 ou superior. Então, se você tem telefones que têm abaixo dessas versões de iOS ou de Android, infelizmente o WhatsApp vai parar de funcionar nesses telefones e a alternativa é comprar um telefone novo para isso. Ok. Dá tempo ainda, Kennedy? Temos mais um. Então, também já foi comentado, inclusive vocês fizeram uma entrevista essa semana, uma notícia interessante é que a Anatel vai mudar a definição de chamadas curtas para coibir ligações abusivas. Isso. E agora, né, vai ter a ligação para ser considerada ligação abusiva, vai ser de 6 segundos, e não como era 3, como era no passado. Então, agora vai ser pior ainda, inclusive para as empresas de telemarketing, e vão ser acusadas de fazerem ligação abusiva sobre isso. Já falamos aqui no primeiro momento como é que você gerencia a sua senha. O Gilberto trouxe dicas, a utilização de cofre de senhas, alterá-las sempre que puder. Diz o Gilberto, né, que o hacker está sempre ali, ó, vigiando a gente na rede social, as nossas informações, para tentar captar aí uma deixa de qual poderia ser a nossa senha, né? O Giovanni, Gilberto, ele diz que ele troca a senha dos e-mails a cada ano. As demais contas, troco quando o acesso é numa primeira oportunidade, mas só no ano seguinte. No ano seguinte. Não é isso, Patrícia? Exatamente. Uma vez por ano. Se ele tem também a autenticação 2 fatores, trocar uma vez por ano não é tão ruim, né? Desde que ele tenha a autenticação 2 fatores nesse serviço. E quando tem biometria, não é legal também, não?
A biometria é interessante, assim, eu pessoalmente não gosto muito da biometria, porque, assim, a senha você pode trocar, a impressão digital não, né? Então, fica meio complicado de usar, né, essa questão. Mas é uma boa forma de autenticação também. Ótimo. E a gente estava nos destaques da semana, né, Gilberto? Falamos aí Isso. das ações da Então, Anatel. Falamos sobre o WhatsApp que vai parar de funcionar Em alguns aparelhos, né, de aparelhos. Android 5 ou inferior e iOS 12 ou inferior. E agora o último destaque que eu vi dessa semana é que o Instagram ele vai começar a priorizar conteúdo original e vai penalizar repost. Então, sabe aqueles posts que você viu no Instagram e vai republicar no Instagram? O Instagram anunciou que essa mudança vai afetar o algoritmo de recomendação dos Reels. E aí ele vai priorizar conteúdos originais, né, e dar mais visibilidade aos criadores com o menor número de seguidores. Então, qual a ideia do Instagram? É incentivar que pessoas postem conteúdos originais e não fiquem simplesmente repostando outras questões. Então, quem tem aí Instagram e está preocupado em ter alcance das suas publicações, valorize conteúdos originais, coisas que você criou, que você tem, que você fez, e não simplesmente pegando um post que fez bastante sucesso e republicar no seu próprio Reels. Isso, na verdade, vai abaixar, vai diminuir a visibilidade dos seus posts e até do seu próprio perfil. Então, o Instagram avisou isso, né, agora essa semana, e agora a gente tem que ficar atento a isso também, nessa questão. Isso aí. E tem uma dica sua para o Fernando, finalzinho. Sextou, né? E sextou. É uma dica bem interessante para quem gosta aí de automobilismo, né? Essa semana nós estamos comemorando, né? Ou você pode se dizer comemorar, né? Ou pelo menos registrando 30 anos da morte do nosso piloto, né? Ayrton Senna, né? E aí, minha sugestão para o final de semana é uma produção original do Globoplay, uma história do Senna. Uma série com 3 episódios, né? Falando exatamente sobre a vida do Ayrton Senna, bem legal. Então, ou seja, esse final de semana aí, quem tiver interessado aí, dá uma maratonada aí nessa série, chama-se Senna por Ayrton, né? O nome da série que está lá no Globoplay também. Então, uma dica interessante aí para homenagear o nosso piloto, né? De Fórmula 1. Isso, 30 anos da morte dele na última quarta-feira, dia 1º. E quem ouviu o quadro do Silmar na quarta-feira, do Nostra Gente, o bisavô do Senna chegou ao Espírito Santo. A família começou aqui. Legal. Não é? Muito Só existe uma interessante, única família muito interessante. registrada em Castelo. E o Silmar contou toda essa história aqui conosco também na última quarta. Bacana, muito bacana. Pois é. Gilberto, te espero até quarta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações aí. Foi um tema bem legal aí. Quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.